Boa noite, hoje é dia de estreia aqui na TV, sejam muito bem-vindos. A gente vai conversar sobre a proteção da Serra do Curral na Grande BH, que foi discutida durante todo o dia aqui na Assembleia. E vamos falar também como os doces mineiros podem ajudar a recuperação do turismo depois da pandemia. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra como os assuntos importantes para você são discutidos no Parlamento Mineiro. A possibilidade de aumentar a mineração na Serra do Curral, cartão postal da Grande BH, colocou as redes sociais em polvorosa nos últimos dias, principalmente depois que o conselho responsável por aprovar a licença da mina fez isso em uma reunião virtual e durante a madrugada. Na Justiça já são várias as ações tentando barrar o empreendimento. Entre elas, uma é da vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert, e outra é do Ministério Público. A Prefeitura de BH também deve ir à Justiça. O tema, inclusive, promete esquentar a corrida eleitoral ao governo de Minas neste ano, com os pré-candidatos Alexandre Calil, Carlos Viana e Lorene Figueiredo se posicionando contra o projeto. Romeu Zema se defendeu via assessoria de imprensa. A nota minimiza os impactos da obra e alega que a mineração vai ser no lado da serra em que já existem outras empresas mineradoras. A reunião virtual com representantes do governo e sociedade civil durou mais de 18 horas. A aprovação da licença foi por 8 votos a 4 na madrugada do último sábado. O projeto da mineradora Tamisa prevê a exploração de uma área de 1.250 hectares. A instalação do complexo inclui lavra a céu aberto de minério de ferro, estradas internas, bacias de contenção de sedimentos, estruturas e prédios administrativos. A área tem vegetação nativa de Mata Atlântica e está em processo de tombamento. Nas redes sociais, a hashtag Tira o Pé da Minha Serra invadiu plataformas como o Instagram e o Twitter. Segundo ambientalistas, a abertura de cava pode ser catastrófica para o abastecimento de água na Grande BH. O presidente da Federação das Indústrias, a FIENG, Flávio Roscoe, defendeu a entidade que faz parte do conselho e votou pela aprovação do projeto. O empresário afirmou que a serra será preservada porque o impacto da mineração é muito menor do que dizem os ambientalistas. Na nota divulgada por Romeu Zema, ele diz com argumentos da Secretaria de Meio Ambiente que a captação de água para a capital não sofrerá reflexos. Sobre o tombamento da serra, o governo afirma que os estudos foram iniciados pelo IEFA em 2016 e aprovados em 2021. Com essa aprovação, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou a apresentação dos documentos ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. Mas os municípios afetados pelo tombamento teriam questionado as consequências da proteção. Aqui na Assembleia, o tema invadiu as discussões dos parlamentares, pelo menos em 3 comissões e também no plenário. Logo no início da manhã, foi decidido que o assunto deve ser discutido em audiências públicas. Parlamentares querem, inclusive, convocar, ou seja, obrigar a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, e da secretária de Meio Ambiente, Marília de Mello, para dar explicações. Nós temos toda a população de Belo Horizonte contrária, por ser patrimônio paisagístico da cidade, por ser o cartão postal da cidade, por estar no símbolo, na bandeira de Belo Horizonte, mas mais do que isso. E aí eu falo como itabirano, como alguém que viveu na cidade berço da mineração no Brasil, que é Itabira, que é berço da Vale, e eu quero relatar aqui uma experiência que não é boa. Não é bom ter uma mineração ao lado da cidade. Uma exploração mineral na Serra do Curral atingirá e vai impactar, com certeza, gravemente, Belo Horizonte e Nova Lima. Se uma empresa vai fazer uma operação dessa de grande porte, que vai trazer dividendos financeiros para os 2 municípios, isso é fato. Só que nós não podemos negligenciar a questão do meio ambiente, a fauna, a flora e principalmente o ser humano. Nós temos 2 exemplos em Minas Gerais que jamais poderão ser esquecidos, de 19 vítimas que ocorreram em Fundão, lá em Mariana, lá em 2015, e no início de 2019,
as 372 vítimas, ou melhor, 272 vítimas que ocorreram na mínima Córrego do Feijão, em Brumadinho. Então, situações como essa precisam ser devidamente esclarecidas. Por que a votação se encerrou às 3 horas da madrugada? Quem era aqueles conselheiros? Pois é, nessa conversa com a nossa equipe, o deputado Sargento Rodrigues não descartou a possibilidade de que uma CPI da Serra do Curral seja criada. Segundo ele, isso vai depender dessa primeira apuração e também do apoio de pelo menos outros 25 parlamentares. Durante a tarde, a deputada Ana Paula Siqueira subiu à tribuna do plenário pedindo adesão à CPI, que só precisa de mais 6 assinaturas. E o governo do Estado, ao encaminhar ou ao conduzir essa votação no Copan, ele simplesmente desconsidera esse processo de tombamento que já está em curso. E a CPI tem esta finalidade, de investigar o porquê da celeridade e o confronto desses dois debates, o patrimônio, o tombamento como patrimônio e também o processo de mineração, são incompatíveis e por que houve celeridade nesse processo. Outra medida para tentar impedir a mineração na Serra do Curral é a Assembleia aprovar uma norma para tombar a região. Existe na casa uma proposta de emenda à Constituição Mineira que sugere o tombamento estadual da Serra do Curral. Por causa disso, a pressão agora é para acelerar a tramitação da chamada PEC 67, que foi apresentada no ano passado. Ela é encabeçada pelo deputado Mauro Tramonte e tem a assinatura de outros 29 parlamentares. Na verdade, nós temos, enquanto Assembleia Legislativa, um instrumento importantíssimo de proteção à Serra do Curral, além das audiências, além dos requerimentos que nós apresentamos, que é a votação da PEC 67. A PEC 67 já foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse momento, aguarda a designação da comissão especial para que o seu conteúdo possa ser analisado e votado na PEC especial e, na sequência, que nós possamos já votar em plenário. Nós não podemos permitir, que o nosso belo horizonte seja transformado pelas mineradoras num feio horizonte. E a mineração na Serra do Curral não é a única a preocupar os parlamentares. É ponto de atenção ainda uma barragem aqui na Grande BH que assombra moradores de Itatiaiuçu e ameaça o abastecimento de água, inclusive de outras cidades vizinhas. A estrutura é da mineradora ArcelorMittal e fica a cerca de 80 quilômetros da capital. Se romper, os rejeitos da barragem podem atingir Itatiaiuçu, cobrir trechos da BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, e o mais sério, podem contaminar a represa de Rio Manso, que fica mais ao norte e é responsável pela água potável consumida por 60% dos moradores de cidades que ficam na Grande BH. No início de abril, os representantes da empresa e também os promotores do Ministério Público Mineiro tentaram tranquilizar os participantes de uma audiência que tratou desse assunto. Mas pouca gente saiu convencida da segurança da barragem. Apesar da Agência Nacional de Mineração ter classificado a barragem no nível 3 de risco de rompimento, que é o maior da escala, o clima na audiência pública, pelo menos para os representantes da ArcelorMittal, do Ministério Público Mineiro e da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, era aparentemente de que as principais medidas que já foram tomadas são suficientes. A Arcelor disse que a mudança da nota de risco foi só por causa de uma alteração nos critérios. Num termo assinado com o MP em janeiro, a empresa se comprometeu a apresentar até novembro o plano com o cronograma para a desativação definitiva da barragem. Enquanto isso, as 54 famílias que já foram retiradas da região e as outras quase 900 que podem ser impactadas caso ocorra um rompimento, seguem insatisfeitas e com medo. O deputado Sargento Rodrigues criticou a confiança da ArcelorMittal em garantir a segurança da barragem sem um laudo técnico que ateste essa informação. O parlamentar ainda questionou a falta de apresentação de um cronograma para desativar a estrutura. De acordo com a Lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada aqui na Assembleia, esse prazo venceu no dia 25 de fevereiro. Na reunião de hoje, a Comissão de Segurança enviou cobranças à empresa para que sejam informados os prazos e providências para que a barragem seja desativada.
Os parlamentares querem saber ainda sobre a construção de uma barreira de contenção e sobre as rotas de fugas para as pessoas caso ocorra o rompimento. Foi pedido também diálogo com a população de Itatiaiuçu por parte da ArcelorMittal e da Defesa Civil. Imaginem uma escola onde falta luz desde o início do ano letivo. É assim no Cicaute, uma escola que oferece cursos técnicos e funciona no bairro Horto, aqui na capital. Os cabos de energia elétrica foram furtados no começo do ano e até hoje os alunos estão tendo aulas no escuro. E como se isso já não bastasse, o Cicaute recebeu no ano passado turmas de ensino médio regular e de educação de jovens e adultos da Escola Estadual Amélia de Castro Monteiro, que ficava no bairro vizinho. As demandas diferentes de ensino e as salas de aula lotadas são um desafio para a diretoria, que recebeu ontem a visita da Comissão de Educação da Assembleia. Pelo que eles disseram, do jeito que tá ruim para todo mundo. Alguns professores contaram que usam o próprio dinheiro para disponibilizar computadores, internet e caixas de som para organizar as atividades. Mas a maioria das tarefas precisa ser feita mesmo em casa. O diretor do Cicaute, Michael Rodrigues, contou que chegou a pedir à Secretaria de Educação que os estudantes voltassem ao prédio antigo da escola e nada foi feito ainda. Muitos alunos já até abandonaram os estudos. Nossa equipe conversou com a deputada Beatriz Cerqueira, que é presidenta da Comissão de Educação. Ela havia visitado a escola há 2 anos e não ficou nada satisfeita em ver que a situação está bem pior do que naquela época. A comissão vai fazer uma audiência pública e chamar representantes do governo para esclarecer e solucionar o problema. Você sabe quantos casos de violência doméstica foram registrados em 2020 no Brasil? 230.160. Isso quer dizer que, por dia, em plena pandemia, 630 mulheres conseguiram pedir ajuda à polícia contra seus agressores. Eu falei conseguiram, porque infelizmente casos de agressão física ou psicológica, estupro e os mais diversos tipos de abusos ainda encontram refúgio no silêncio familiar. Os criminosos são parentes ou amigos das vítimas. O Anuário Brasileiro, que reúne informações das secretarias de segurança de todos os estados, traz outro dado preocupante. Em 2020 foram registrados 1.350 feminicídios, ou seja, 1.350 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de ser mulher. E os assassinos? Companheiros, ex-companheiros ou algum parente. Essa violência dentro de casa é um reflexo de como a sociedade acha normal exigir determinados comportamentos das mulheres. Por exemplo, elas não podem usar tal roupa, têm que ser magras, não podem exercer funções definidas como masculinas e por aí vai. O gênero feminino sofre muita cobrança e violências que levam à morte. A deputada Ana Paula Siqueira resgatou uma proposta que aposta na educação para mudar essa tragédia. A ideia é levar a Lei Maria da Penha para as escolas. Alunos das escolas públicas estaduais vão aprender sobre a lei e sobre os direitos das mulheres. A ideia também envolve os professores, quem trabalha nas escolas e as famílias dos alunos com atividades de conscientização. É uma forma de mudar o pensamento. O projeto de lei foi aprovado em primeiro turno no plenário e agora voltou para a análise das comissões antes da votação em definitivo. Hoje, ele passou pela Comissão de Educação. Privatização no Brasil é sempre um assunto polêmico. A depender da ideologia do partido que está no poder, é tomada uma direção diferente em relação ao tema. Não dá para cravar se privatizar é bom ou ruim. Há casos de sucesso, mas também existem exemplos de fracasso. Fato é que os governos Zema e Bolsonaro foram eleitos com uma proposta chamada liberal e têm buscado a iniciativa privada para participar de projetos que antes eram administrados somente pelo governo. Vamos tentar esclarecer um pouco. Privatização e concessão são termos que sempre aparecem por aí, mas que não querem dizer a mesma coisa. Por isso, os governos acham melhor chamar esse processo de desestatização. Parece complicado, mas eu vou explicar mais um pouco. Quando um governante privatiza, ele vende um patrimônio que é do Estado a uma empresa que vira dona disso para sempre. Já quando ocorre a concessão, é como se uma empresa alugasse um serviço público durante alguns anos e aí precisa administrar da melhor forma. Se falhar, o governo vai lá e toma o serviço de volta.
Aqui em Minas, a concessão do metrô de Belo Horizonte está nos planos dos dois governos. O leilão está marcado para o dia 28 de julho. O governo federal diz que a Companhia de Trens Urbanos, a CBTU, tem um prejuízo de R$1,5 bilhão por ano. E para tornar a proposta atrativa, o governo federal, o estadual e o concessionário vão investir R$3,7 bilhões na ampliação da linha 1 e na construção da linha 2. Quem não está nada satisfeito com esse processo é o Raimundo Bartolomeu. Ele passou no concurso da CBTU em 1986, criou 8 filhos e fala com orgulho que 3 deles têm curso superior. Aos 70 anos, ele também conquistou um diploma. Na conversa que a gente teve, Raimundo disse que está muito preocupado com o futuro dos 1.600 metroviários que estão trabalhando em Belo Horizonte. Muitos ainda jovens que passaram no concurso em 2016. A única garantia que tiveram é estabilidade por apenas 1 ano. Depois disso, ninguém sabe o que será. Esse foi um dos motivos da maior greve do metrô da capital, que durou 40 dias. Seu Raimundo hoje participou da audiência da Comissão de Administração Pública aqui na Assembleia. Representantes dos metroviários questionaram também o impacto nas contas do governo de Minas. Segundo eles, o Estado vai subsidiar o metrô, já que o sistema de transporte público geralmente recebe a ajuda dos cofres públicos. Representantes do governo federal foram convidados para participar, mas não vieram. O subsecretário de Transportes do Estado, Gabriel Farjado, disse que a parceria com o setor privado é a solução para que os serviços públicos continuem sendo oferecidos à população. Ele afirmou que o contrato de concessão não permite aumento das tarifas para os usuários acima do índice da inflação anual. Doce de leite de Viçosa, rocambole de Lagoa Dourada, pé de moleque de Piranguinho, goiabada de São Bartolomeu. Eu tô até com água na boca aqui. Se você é de Minas, conhece com certeza pelo menos uma dessas delícias. E eu usei aqui só alguns exemplos do que faz a culinária do nosso estado ser lembrada e amada pelo resto do país. Mas a gastronomia mineira não agrada só o paladar, ela é uma das principais apostas para recuperar a economia depois de 2 anos difíceis. O turismo dentro do país está crescendo. A Secretaria de Cultura e Turismo de Minas diz que o lucro no setor chegou a quase R$4 bilhões no último trimestre do ano passado. E neste ano deve ser bem maior, graças a uma tendência que a Secretaria também destacou. Muita gente está preferindo viajar perto de casa, dentro do Brasil mesmo, ou do próprio estado. Em Minas Gerais, além da história e das belezas naturais, alguns turistas procuram a experiência da típica cozinha mineira, aquela com cheiro de comida de vó, bolo, biscoito e os doces no tacho de cobre. Só que essa tradição está perdendo força, porque em 2007 a Vigilância Sanitária proibiu o uso de utensílios de cobre e da colher de pau na produção de alimentos. Alguns doceiros artesanais chegaram a ser multados e acabaram abandonando o ofício. Quem ainda trabalha com isso esperava que as autoridades voltassem a aceitar o cobre e a colher de pau nas cozinhas mineiras. Alguns deles vieram à Assembleia para pedir o fim dessa proibição. Mas tiveram uma surpresa. A representante da Vigilância Sanitária do Estado, Ângela Ferreira Vieira, disse que o uso dos materiais deixou de ser proibido há 1 ano. O deputado Mauro Tramonte, da Comissão de Turismo e Gastronomia, acha que houve falha na divulgação dessa mudança, já que ninguém que estava na audiência sabia dessa novidade. A proposta agora é ampliar a divulgação nos municípios e promover a capacitação dos fiscais. Os participantes da audiência comemoraram o fim da restrição e esperam resgatar o tempo perdido. Que as receitas passadas entre as várias gerações continuem gerando renda e encantando os turistas em Minas. A gente chega ao final do primeiro Assembleia em Destaque do ano. Lá no nosso Twitter você acompanha outros programas feitos pela nossa TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido na Assembleia. Você pode inclusive dar a sua opinião sobre projetos de lei. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até a próxima!